Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui do bairro Capela, e estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido Marcos e do nosso Guilherme. Uma saudação carinhosa aos estimados ouvintes e também àqueles que nos acompanham através do YouTube e também do aplicativo do podcast. Hoje é 1º de dezembro de 2017, mas os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus não se importam com datas ou com tempo, porque são ensinamentos imorredouros, são palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna que também é o título de uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ditada pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos uma vez mais o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, nos ensina Jesus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vamos encontrar isso, essas bem-aventuranças, esses ensinos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 4 e 5. Muito bem. Na continuidade desse capítulo, há uma mensagem muito bonita, muito profunda, intitulada Obediência e Resignação. Essa mensagem foi psicografada pelo espírito de Lázaro, em Paris, em 1863. Lázaro é aquela personagem da Boa Nova, que todos conhecemos, e que ficou imortalizada devido ao fato de ser uma das pessoas que Jesus ressuscitou. Um dos ressurrectos naqueles 3 anos do ministério atuante das atividades do Mestre Jesus. E Lázaro era
um amigo muito querido ao coração do Mestre Jesus. Frequentemente, quando o Mestre se dirigia à cidade de Jerusalém, ele ficava hospedado na casa do amigo Lázaro, cujas irmãs, Marta e Maria, também com ele, Lázaro, residiam. Então Lázaro, que foi imortalizado pelo fato de ter sido ressuscitado, era muito amigo do Mestre e tiveram uma convivência muito íntima. Eles moravam na região da Betânia, região conhecida como Betânia, uma região muito próxima à cidade de Jerusalém. Evidentemente que, se nós pegarmos o mapa de Israel, acho que o Guilherme sabe bem isso, né, Guilherme? No sentido norte-sul, Israel, acho que não tem 300 quilômetros. Eu não sei disso. E no sentido leste-oeste é... 70 no máximo, né? 70 no máximo. Né? Pois não. Então, não lembro em quilometragem, mas eu lembro que de um lado ao outro, de norte a sul, de norte a sul, são 4 horas dirigindo. 4 horas dirigindo de norte a sul. Uns 300 então, no máximo 400 quilômetros, né? 300, 400. Se você for pegar 100 por hora, né? 100 quilômetros por hora de média, né? Tá aqui, 470 quilômetros de comprimento e aproximadamente 135 de largura. 135 na maior largura. Na maior largura. Então, evidentemente que as aldeias eram muito próximas, né? E aquelas regiões próximas da cidade de Jerusalém, elas eram muito frequentadas, principalmente por ocasião das festas dos judeus, em que Jerusalém, segundo os historiadores, era uma cidade que tinha no seu dia a dia estimado de 50 a 100 mil habitantes, só que na época dos festejos da Páscoa, a cidade era ocupada por cerca de 1 milhão de habitantes. É mais ou menos como a Praia Grande, né? A Praia Grande na época... Carnaval, na época do... Réveillon. No Réveillon, isso. Réveillon ou Carnaval, as duas datas são significativas. Porque é uma cidade que no seu dia a dia deve ter 100, 200 mil habitantes e vai para 1 milhão nessas épocas, né? Então é mais ou menos isso, mal comparando, né? Evidentemente. Sem dúvida. E aí, Jesus ficava hospedado na casa de Lázaro. Então Lázaro, evidentemente, por ser amigo de Jesus, evidentemente era portador de muitas virtudes e não à toa o Espírito da Verdade o convidou para ele enviar algumas mensagens. E essas mensagens também ficaram imortalizadas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele escreveu outras obras, outras mensagens. Nós veremos adiante uma mensagem que ele fala sobre o amor, muito profunda, em um dos capítulos subsequentes. Muito bom. Que agora eu não me lembro se é Fora da Caridade não há salvação. É um desses capítulos em que ele fala sobre o amor. Mas nessa mensagem muito significativa, ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, para muitas pessoas, obedecer e resignar-se é sinal de fraqueza. É sinal
de que você não está deixando a sua vontade prevalecer. É sinal de que a pessoa que é portadora da obediência e da resignação Não tem personalidade. E podemos acrescentar a doçura, não tem personalidade. Exatamente, Marcos. É muito comum a gente ouvir isso. Passividade, né, Marcelo? Sinal de passividade. Confusão que fazem. Né? E curiosamente, olha só, né, como que olha o alcance desse espírito, né, que nós estamos distantes de compreender. Ele diz exatamente isso, né, que nós confundimos essas duas virtudes e nós achamos que são virtudes passivas, mas na verdade elas são muito ativas. Muito ativas. É mesmo. Aí ele diz assim, esse ensinamento é muito profundo e toca muito o meu coração. E precisa de muita coragem, né, Marcelo? Em muitos dos casos, né, muito provavelmente você vai citar aí, mas... Exatamente. Não, eu acho que eu estava pensando aqui, em muitas situações, precisa de muita coragem para se resignar, para obedecer, né? Exatamente. Passar por cima do orgulho. Exatamente. Há mais coragem em suportar as privações, suportar as provações, né? Privações, provações. Há mais coragem em suportá-las do que em se revoltar, né? Em se revoltar com elas. Então ele diz assim, a obediência, fazendo uma comparação entre obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Essa passagem é muito linda, assim, uma das coisas assim que eu me lembro quando eu li pela primeira vez no Evangelho, né? E nunca esqueci. É muito sublime essa. É muito poética. Parece, né, que acende uma luz, né? É impressionante. É muito poética, né? Muito linda demais. Porque a obediência você coloca lá no lado racional. Né? Então vale a pena obedecer porque é uma atitude racional. Se você pensando friamente. Pensando, né? Friamente. E a resignação é você aceitar. Até gostaria de pedir, viu, Guilherme, para você dar uma pesquisada para nós aprofundarmos o significado de resignação. E a resignação é a aceitação de uma situação desconfortável, né, para sermos leves, né, na nossa apreciação. Então a resignação é a aceitação de uma situação difícil e isso caracteriza o consentimento do coração, um consentimento mais profundo. É isso mesmo. Pois não, Guilherme? O que você achou? Então, é longo, hein? A resignação, ou ainda a aceitação, na espiritualidade, na conscientização e na psicologia humana, geralmente se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. A aceitação não exige que a mudança seja possível ou mesmo concebível, nem necessita que a situação seja desejada ou aprovada por aqueles que aceitam. De fato, a resignação é frequentemente aconselhada quando uma situação é tanto ruim quanto imutável, ou quando a mudança só é possível a um grande preço ou risco. Exatamente. Numa situação irreversível, por exemplo, né? Até tem depois, Marcelo. Pois não, Marcos, fica à vontade. Se você puder ler, porque hoje eu fiz aquela previsão menor de sexta-feira, né? Lá do Anel de Luz. E eu citei um texto que tem a ver um pouco com esse tema de hoje. Se você até quiser o prazer de ler para nós aqui, ó. Pois não. Ela está aqui em Lucas, começa no versículo 39. Essa passagem, com certeza, você se lembra dela. Leia até o final dessa... Lucas 39, acho que é isso, né? Sim, sim. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, é o capítulo 23 do Evangelho de Lucas,
é do versículo 39 ao 43, né? Exato, eles estão na crucificação, Jesus entre os dois criminosos. Né? Exato. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, olha que expressão chocante, dependurados. Dependurados. Que você fica dependurado na cruz, né? Dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que lindo, né? Que é a história do bom ladrão, né? Isso. Bom ladrão e o mau ladrão, né? Aí eu te pergunto, o que é bom ladrão? Na verdade, os dois eram são as classificações humanas, né? Só que um tinha resignação, né? Um, sabendo da situação que estava, e ele falava: estamos aqui por justiça, né? Agora este não fez mal nenhum para estar aqui. Então é uma forma de você não se revoltou, enquanto que o outro, você não é o Cristo, salve você primeiro. Resolve o nosso problema. Eu queria livrar a pele dele. Né? E a nós também. Não só dele, mas também de todos. Tira nós da cruz aqui. É um exemplo de resignação, né? O que era irresignado, ele queria fazer o que a maioria de nós ainda continua fazendo. Sim. Né? Ou seja, nós pedimos para Deus, pedimos para Jesus, para Ele, Deus, ou para Ele, Jesus, que é o Filho, para eles tirarem a pedra do nosso caminho. Nos livrarmos das provas que a gente... isso mesmo. Para tirar as pedras do nosso caminho. Agora, nem Deus e nem Jesus tiram a pedra do caminho de ninguém. A pedra do caminho, Deus e Jesus nos dão forças espirituais, nos dão inteligência, para que nós, através do nosso esforço, sejamos capazes de tirar a pedra do caminho. Sim. Mas não são eles que vão tirar a pedra do caminho. E aí o mestre fala, né? Exatamente. Te garanto, olha, vindo dele, né? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exato. Que ali vem direto do mestre, eu ouvi assim, né? Não, todos os ensinamentos são diretos dele, mas essa você ouvir da própria ao lado, né? Te garanto que ainda hoje estarás comigo no... Essa passagem também tem um comentário muito legal do nosso querido Severino Celestino, que eu estou me recordando aqui, amigos, que veja você, lá no hebraico tinha aqueles símbolos, né, e no grego também. Então, aquelas letras, né, elas eram escritas formando as palavras, só que tinham um espaço mínimo entre uma palavra e outra. E também não havia pontuação. A pontuação, né, 2 pontos, vírgula, só foi colocado depois, né? Não havia pontuação. E então, quando Jesus garante, né, que hoje você estará comigo no paraíso, por que Jesus falou isso? Jesus disse isso para o ladrão arrependido. Ele diz, ou para o malfeitor arrependido, porque eu não sei qual o crime que ele era acusado, né? Que o pessoal tradicionalmente falava-se bom ladrão e mau ladrão, né? Mas, na verdade, eles eram malfeitores. Mas Jesus soube diferenciar aquele que era revoltado, aquele que era irresignado, daquele que havia se arrependido. E aquele que havia se arrependido, realmente ele pode se considerar que ele está no paraíso, porque Jesus percebeu que o arrependimento dele era sincero. E quando você tem o arrependimento sincero, você
está às portas do paraíso, pelo menos, porque a sua consciência te dá forças para que você aceite o sofrimento que você impôs aos outros, aceite receber o sofrimento que você impôs aos outros, e você se sente motivado a reparar os malfeitos, Uhum. a fazer a reparação. Então, por isso que Kardec coloca lá no Código Penal da Vida Futura, onde tem vários artigos, e isso se encontra lá na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. São vários artigos, não sei se você acha aí, Guilherme, o Código Penal da Vida Futura. E nesse Código Penal da Vida Futura, que faz parte da Constituição Divina, portanto ela é imutável, é uma cláusula pétrea do universo, não é cláusula pétrea da nossa Constituição, é uma cláusula pétrea do universo. Então você vai encontrar, se não me engano, acho que é o artigo 7º, viu? Código Penal da Vida Futura, Kardec, o Céu e o Inferno. Então você vai encontrar esses 3 passos. Quando a gente erra, quer dizer, quando nós erramos é um equívoco, né? Quando os outros erram é uma burrada. Quando nós erramos um equívoco. Ops. Mas então, para você corrigir o erro, você tem que passar por essas 3 fases: arrependimento, sofrimento e reparação. Encontrou aí, Guilherme? Pois não, é o Código Penal da Vida Futura, os artigos do Código Penal da Vida Futura. Aí, ele, se não me engano, está em Algarismos Romanos, artigo 1, o Céu e o Inferno. Artigo 1, artigo 2. Acho que é melhor você colocar direto na pesquisa, não ir no Céu e Inferno, porque aí você vai ter mais dificuldade para achar. Bem, então eu só fiz esse comentário porque o Severino Celestino, ele diz assim: eu lhe garanto hoje, sim, vírgula. Eu já ouvi essa explicação sua. Né? Eu lhe garanto hoje, vírgula. Ou, quer dizer, que eu aprendi com o professor Severino, né? Severino Celestino. Eu lhe garanto hoje, vírgula, você estará no paraíso. Não exatamente hoje, mas estará. Não exatamente hoje. Uhum. Mas só o fato dele estar, de Jesus detectar, e a fala dele demonstra isso, detectar o arrependimento sincero, eu particularmente considero que realmente ele está às portas do paraíso. Mas é muito legal esse comentário que o nosso Lázaro faz, quando ele faz essa diferença entre obediência e resignação. Uhum. A obediência, consentimento da razão. A resignação, consentimento do coração. Ora, uma pessoa fica sabendo que é portadora de uma doença incurável e que todas as propostas de tratamento da medicina terrena estão esgotadas, evidentemente que não só essa pessoa como os seus familiares, qual o caminho que resta? O caminho da revolta ou o caminho da resignação? Se ela se revoltar, o aprendizado vai ter que ser repetido. Então, vamos dizer assim, ela vai ter que repetir a lição. Se ela se resignar, se ela aceitar, então aquela doença incurável terá cometido ou terá lhe proporcionado uma lição que uma lição que será válida para toda a trajetória espiritual dela. É verdade, sem dúvida. O nosso Lázaro continua. Ambas as
virtudes, obediência e resignação, são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, de posse dessas virtudes, obediência e resignação, somos capazes de carregar o fardo das provas, de carregar a cruz. Todos nós temos o caminho do Gólgota. Todos nós temos o caminho que foi o caminho que Jesus fez quando ele carregou a cruz do Sinédrio até o Gólgota, que é o local onde ele foi crucificado. Agora, arrastar a cruz, qualquer um arrasta. Arrastar significa revoltar-se, significa agir com indiferença. Agora, carregar é carregar de cabeça erguida, carregar enfrentando com coragem, aceitando aquela condição difícil com uma finalidade útil, que é a finalidade do aprendizado. Isso mesmo. Né? E teremos alguém no nosso caminho que nos ajudarão de vez em quando, né? Como aconteceu aquele benfeitor que segura a cruz para Jesus, né? E carrega durante um tempo. Carrega. Né? Eu não me esqueci o nome dele. E Verônica também, que vem e enxuga, né? O suor, o sangue que estava no rosto dele. E que transforma depois no manto sagrado. Sim. Simão. Então, nós temos Simão no foi o nosso homem que ajudou Jesus. Nas nossas provas, aqueles que nos auxiliam. Aqueles que nos auxiliam. Mas nós ainda continuamos com a prova. Né? São auxílios durante o nosso percurso. Mas a cruz cabe a nós, Sim, cabe a nós carregar. Cabe a nós. Arrastar não, carregar. Carregar. E de repente chega alguém para te ajudar, você vai, opa, beleza, pronto, tô fora. E não é assim, né? As pessoas vêm para nos ajudar, mas essa prova é nossa. Mas muito legal, viu? Essa que você separou aqui do diálogo dos malfeitores com Jesus na cruz. É interessante, né? Porque Jesus não desperdiçou nenhuma ocasião de ensinamento. Pra dar inclusive na hora fatal da desencarnação. Na hora fatal, quando ele estava lá na cruz. E eu nunca me esqueço também que Jesus trabalhou de maneira ativa o tempo todo. Porque vocês se recordam como Ananias conheceu Jesus? Ananias, aquele que Saulo perseguia os cristãos. O que curou Saulo perseguindo. Então Saulo perseguia os cristãos e foi até Damasco em busca de Ananias, né? Quando fala perseguia, eu acho demais, né? Saulo era um perseguidor de cristão. Parece que ele corre atrás, né? Estava correndo atrás dos cristãos e nunca pegavam, né? E nunca pegava. É um videogame, né? É como no videogame, exato. Mas na verdade, Saulo, antes de obter as claridades da estrada de Damasco, Saulo era um juiz inclemente, impiedoso e assassino. Ele mandava prender e mandava matar os seguidores de Jesus. E ele foi para Damasco em busca de prender Ananias, fazer um julgamento sumário e mandar matar. É o que ele fazia. E lógico que quando ele conhece lá na estrada de Damasco, que ele tem aquele encontro inesquecível com o mestre, ele modifica toda a trajetória. E ele tem uma atitude muito, muito bonita, porque ele não pergunta para Jesus quanto que ele vai ganhar, se vai ter férias, se vai ter 13º, e ele também não dá justificativas para os atos dele. Os atos anteriores. Né? Ele não dá justificativas. E também, porque quando você começa a dar justificativa,
isso faz com que você fique estagnado, que você fique parado. Isso mesmo. E então, quer dizer, ele simplesmente olha para frente. Ele não mais olha para trás. Ele simplesmente fala para o mestre: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus também não dá a receita para ele. Só fala para ele, ó, entra na cidade e aguarde o que será programado para você. Aí ele entra na cidade, lá na hospedaria. Aí 3 dias depois, quem foi que apareceu? O Ananias. O próprio Ananias foi lá na hospedaria e aplicou um passe, estendeu as mãos e Saulo recobrou a visão. Exatamente. Mas o que eu quis dizer é que lá na cruz, Jesus, num determinado momento, cruza o olhar com uma pessoa. E essa pessoa era Ananias. E quando Ananias cruza o olhar com o olhar do mestre, ele se sentiu tão atraído magneticamente por aquele olhar, que ele foi se informar quem é aquele cidadão. Esse cara sou eu, né? Que cara é aquele que estava sendo crucificado? Aí ele foi se informar, acabou conhecendo os apóstolos, né? Pedro, João, Tiago, etc, etc. E aí acabou tornando-se cristão e aí tem mais detalhes que eu não vou contar, porque eu gostaria de convidar os estimados ouvintes a lerem uma obra belíssima intitulada Paulo e Estevão, da lavra mediúnica, como gosta o Geraldinho gosta de falar, né? Lavra mediúnica do Chico Xavier. Podemos fazer a primeira pausa musical? Você já tem aí na ponta da agulha? Opa. Aceita a sugestão? Já está na ponta da agulha, né? Está na ponta, na próxima eu aceito. Essa aqui, tá bom. Como hoje é o 1º dia de dezembro, e como dezembro é um mês majoritariamente feliz, de Natal, então vamos ouvir Raça Negra cantando O Homem de Nazaré. Boa. Beleza. Muito bom. Estamos de volta no programa Momentos Espirituais. Hoje falando do capítulo 9, seria uma segunda parte, né, João? Que fala um pouco da benevolência, da resignação, da paciência, né? E hoje, inclusive, dá uma ênfase à paciência, onde uma das coisas que mais necessitamos. O Marcelo estava lendo para nós a obediência e resignação. Eu vou continuar aqui a leitura, onde ele coloca o seguinte, parou na seguinte frase: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas as forças são ativas, né? Não são totalmente passivas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair, como o Marcelo estava aqui comentando, né? A revolta insensata deixa cair aquele fardo de provas que nós teríamos que carregar até o fim, né? E a obediência e a resignação nos faz ter força para pegar esse fardo de volta e continuar nosso caminho, né? O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialona, isso? Materialona, que está aqui. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Marcelo, você quer continuar essa leitura de Lázaro? Esse materialona aqui, eu acho que está errado, viu? Acho que aqui é um erro, deve ser materialista mesmo, né? A antiguidade materialista. Sim. Aliás, não é só a antiguidade, né? Até hoje ainda
ainda predomina esse pensamento materialista. E evidentemente que quando há o predomínio do orgulho e do egoísmo, quando nós estamos diante dessas imperfeições, ou somos portadores dessas imperfeições, nós não aceitamos a possibilidade de nos colocarmos como obedientes ou resignados. E quando nós nos revoltamos com as mais variadas situações que eventualmente possam nos afligir, nós perdemos a oportunidade do aprendizado. E todos nós nos recordamos que, de acordo com o ensinamento da neurociência, e que temos aprendido lá com a nossa querida Anete Guimarães, o que dá mais felicidade? Aprender. Aprender é aquilo que mais promove o preenchimento do vazio do nosso coração. Então, quando nós aprendemos, seja as lições da vida, sejam as lições da faculdade, as lições da escola, as lições daquilo que nós chamamos de antigo ginásio, antigo grupo escolar, né? Quando fala isso, já vê que é uma pessoa idosa. Então, quando nós falamos, quando nós aprendemos, nós nos sentimos muito felizes. Sem dúvida. Né? Eu até me lembro uma reportagem que estavam fazendo com a alfabetização de idosos, de pessoas lá do interior, do Nordeste. Aquelas pessoas que leram as primeiras palavras e escreveram as primeiras palavras, se emocionavam. Elas choravam de felicidade por estar lendo e escrevendo. Olha, você vê que quero pela primeira vez, assinando o próprio nome, sabendo o que estava escrito lá naquele livro, naquela frase, né? É muito bonito isso. E a gente vê também estudos que fazem presídios, por exemplo, que os presos que saem com menos ou nenhum dano psicológico e tudo mais, são justamente aqueles que se resignam e que estudam, que leem, que aprendem. Então, olha só, em se resignando, estou preso, não tem jeito, estou preso, tenho uma pena a cumprir. Então vem a resignação, né? E aí, aqueles que estudam e aprendem, acabam levando uma vida, entre aspas, eu não vou dizer nem mais feliz, mas talvez menos infeliz dentro do presídio. Né? E às vezes até ganham uma liberdade antecipada. Este é um excelente exemplo, né? De resignação. Enquanto outros se revoltam, vão brigar, vão fazer tudo aquilo, vai aprender outras não vão coisas aprender ruins. nada bom, né? E vão viver uma vida maior, talvez, dentro do próprio presídio, se não forem mortos pelos companheiros, né? É isso mesmo. Amigos, vamos fazer uma retificação aqui com a ajuda do nosso querido João, né, João? O termo antiguidade materialona está correto. Porque materialona é feminino de materialão. E materialão um aumentativo. Materialão é um materialista grosseiro. Olha só. Você achou aí também, né, Guilherme? Materialista. Vou fazer um campeonato. Ojeriza por coisas do espírito, né? Pelas coisas do espírito, tem aversão às coisas espirituais. É isso mesmo. E olha que interessante. Outro dia eu estava conversando com o Giovanni, o meu filho mais novo, e nós ouvimos um trecho que o Divaldo fala, estado leigo. Laico. Então, mas ele falou leigo. 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 Sim. Estado leigo. O fulano não é especialista, o fulano é leigo, né? Então, aí eu falei, aí o Giovanni perguntou para mim, mas o pai, não era para ele falar laico? Aí, eu acho que sim, né? Talvez ele tenha se equivocado. Acontece que
dificilmente você vai encontrar um erro do Divaldo. É impressionante, Tudo, ele é entendeu? muito erudito. Aí eu procurei no dicionário, na mesma hora eu procurei, né? E laico, no sentido de adjetivo, é sinônimo de leigo. Então está correto falar estado leigo ou estado laico. Sim. São sinônimos. Olha E só. ele, inclusive, ele busca, eu acho que faz parte do processo de ensinamento, né, dele. Sim. E ele busca palavras assim, eu fico às vezes impressionado às vezes, nas palestras dele, né, como ele busca Não, é português super rebuscado, né? E perfeito. erudito mesmo. O negócio Você viu, ó, no capítulo anterior, o capítulo 8º, bem-aventurados os portadores de pulcritude. Nossa. Pulcritude. Pulcritude, com L, né? Pulcritude. Pulcritude é pureza. Pureza de coração. Que Entendeu? maravilha. Então, quando ele fala lá pulcritude, pode procurar no dicionário que você vai achar. Né? Só que tem um Lzinho, né? Não é. E então, e outra coisa que eu admiro muito nas preleções dele é quando ele cita os mais variados autores, né? E aí você pesquisa, você encontra todos os nomes. Porque ele não cita o ator só não, ele fala na obra tal, na página tal, no capítulo... Às vezes, né? sim. Às É vezes ele incrível, fala isso. né? É incrível, né? Às vezes ele fala isso, inclusive. No Código Penal da Vida Futura, com muita frequência ele cita. Ele, o Haroldo também cita bastante. E então, só fazendo essa correção, né, a antiguidade materialona é um termo correto e que existe mesmo, querendo dizer a antiguidade caracterizada pelo materialismo grosseiro. Mas aí o nosso querido Lázaro, ele prossegue dizendo assim: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. E todos nos recordamos que, na época, a civilização mais adiantada era a civilização romana da época. E ela se salvou ou se perdeu? Se perdeu. Ela se perdeu. Ela se perdeu pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Ela acabou sendo dizimada por povos até mais grosseiros, né? Que eram os povos Bárbaros, chamados bárbaros, né? Muito bem. A virtude da vossa geração, continua o Lázaro, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Será que é só aquela época que se encontra isso? De forma Ou alguma. nós podemos considerar que a época atual também Se encaixa aí, se encaixa? perfeitamente, né, Marcelo? Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre. O gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Incrível, né? Marcelo, hoje, no Anel de Luz, Sei. foi esse tema. Acima de nós. É. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né, ele começa assim: porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Né? E como eu ia fazer essa preleção, eu falei assim, poxa, se Paulo está dizendo porque está escrito, que ele sabe que está escrito, porque ele conhece as antigas escrituras, né? Ele conhece a Torá, né? Profundamente. Pelo menos os 5 Totalmente. livros. É. Fui na frase, encontrei uma citação de Isaías. E aí eu li, inclusive, lá, o que diz Isaías nessa passagenzinha total. E é brilhante o que Emmanuel diz sobre o que diz Isaías, que é muito interessante. Até queria ler para vocês a passagem de Isaías. A passagem de Isaías, se pois você não. puder ler também, Marcelo, eu agradeço. Sua voz mais possante. Começa aqui. Qual versículo?
Qual versículo que está? Fala aqui, ó, capítulo 29, versículo... É o 29, versículo 13 ao 16. 13 ao 16. Por favor. Isaías foi um profeta muito querido, né, do chamado Antigo Testamento, e muitos comentários, muitas previsões que Isaías fez, Jesus fez referência. Inclusive, o próprio início da pregação de Jesus, Jesus vai até a sinagoga, agora não me recordo se é Nazaré ou Cafarnaum, e ele abre um trecho da Torá, e ele comenta: hoje cumpriu-se a profecia de Isaías. Cafarnaum, né? Hoje cumpriu a profecia de Isaías. Referindo-se que o Messias, a vinda do Messias e a sua pregação, os seus ensinamentos. Mas, nessa passagem que você separou, é o capítulo 29, 13, né? 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. É sensacional, né? Foi o que o próprio Paulo escreveu na carta aos Coríntios, exatamente, né? E aí ele continua. A cidade é Nazaré, não é Cafarnaum. Porque Jesus, ele cresceu em Nazaré e nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Então, era muito comum na época as pessoas dizerem que lá da região de Nazaré só vem verduras e frutas, entendeu? Não vem pessoas inteligentes, pessoas sábias, né? Então, por isso que ele vai à sinagoga e ele começa... E o que mais que ele falou aí? Você separou? Jesus não separou. Você só pesquisou aonde foi, né? Tá ótimo. Sem problema. É que eu pensei que você tinha separado o trechinho. Sem problema. Se você encontrar, beleza. Então, o nosso querido Severino, ele faz referência bastante a essa passagem, né? Que esse povo só me honra com a boca, mas está distante do coração, né? Deus está distante do seu coração. Só é falado pela boca. E é aquilo que você comentou agora há pouco aí, né, Marcelo? Quer dizer, olha quanto tempo esse negócio. Desde lá, Isaías já estava falando isso lá atrás, antes da vinda de Jesus. E como você disse, uma coisa ainda extremamente atual, né? Não, e olha a sequência do que diz Isaías. Na sequência. Por favor. Aí ele continua, no versículo 15. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Meu Deus, que coisa maravilhosa. As pessoas que pensam que não há ninguém acima dele que está observando, como Isaías fala, está vendo tudo estão equivocados, está vendo pelo avesso. E a mesma coisa, confundir o oleiro com o barro. Ou seja, quem manuseia o barro, né? Ou seja, confunde a peça que está sendo manuseada com o artesão, com aquele que... O artista. É o artista. Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão,
os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais, com uma palavra, tornam réu o inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Olha, sensacional. É sensacional. É o que Emmanuel diz, ele faz um comentário aqui. A ciência da guerra, enfim, né? Se quiser ver também, porque você estava falando sobre... sim, que aí é o comentário do Emmanuel na obra Vinha de Luz, no capítulo 164, Isso, Acima de Nós. Acima de Nós. Que é onde está essa passagem de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que você leu no início. Capítulo 1, versículo 19. Aí o comentário do Kardec, ele diz assim, o comentário do Emmanuel, desculpe. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. Dezenas de séculos, né? Dezenas de séculos, né? 2 dezenas já se passaram, né? De Jesus, né? Sim. Inclusive esse Isaías aí é anterior, né? Isaías é anterior. Tem uns 800 anos. É aproximadamente isso. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina ao coração, porque, acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. Obrigado, Marcelo. Desculpa, eu saí um pouquinho do seu... Não, é interessante, tema, porque, se não me engano, lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, tem um trecho que os benfeitores espirituais, eles dizem que a missão deles era vir para confundir os orgulhosos. Exatamente. Né? Tem um trecho que eles falam isso. Agora, eu não me lembro se é no Prolegômenos ou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma outra coisa assim que me ocorreu, que agora eu esqueci, fique à vontade para você falar, Marcos, que agora eu me esqueci, que você ia fazer um comentário. Não, é que quando você... fique à vontade. No seu comentário você falou de Roma, que o orgulho, o egoísmo, né? Aquela vontade de Roma de dominar, né? De dominar e fazer com que as pessoas se curvassem diante daquele poder bélico, né? Daquela coisa, toda aquela violência que... força bruta, né? Da força bruta, né? Que parecia que era imortal, né? Que parecia que nunca ia acabar. Exatamente. E sucumbiu,
né, sucumbiu, simplesmente. Parecia que era o Grêmio, né? Todo aquele poderio, né? Grêmio, campeão da Libertadores, que é conhecido como o imortal. O imortal. E sucumbiu, e exatamente isso, é de você, nessa passagem de hoje, do Anel de Luz, nessa passagem de Emmanuel, ele diz que aquele é o uso da inteligência para um caminho que não é o do bem, né? Que é o uso da inteligência para a inteligência da guerra, de criar sistemas de governo, ou até utilizar a inteligência para se manipular a fé das pessoas, enfim, né? Desvia-se do caminho. É o engano, né, que a gente, através, em função do orgulho, né, que nos faz nos sentirmos superiores, né? Exatamente. E aí a gente se engana e caminha por esses caminhos tortuosos. O inteligente, aí. Aquele que se julga inteligente, se julga superior, ou o próprio Deus, ou aquele se julga acima dos outros, né? É o orgulho mesmo, né? Que dessas pessoas que são desenvolvidas intelectualmente, mas que se deixam levar por esta... Né? E até me lembrei da época do bronze, da época do ferro, né? As primeiras coisas que o pessoal fez, poxa, descobriu um bem de se manusear um metal, foi se fazer armas, né? Então os primeiros exércitos que tinham essa arma, nossa, dizimaram milhares de pessoas, porque ninguém ainda estava nessa... Detinha o conhecimento. Detinha esse conhecimento. Né? É verdade. Era isso. O que eu ia comentar, que eu me lembrei, é que você viu que num determinado momento, até vou pedir para você repetir, o Isaías fala, aquela parte do oleiro, um pouquinho antes, ele fala assim, quem é que está vendo o que eu estou fazendo, né? Quem vê um pouquinho para cima aqui, ó. Daqueles que descem às profundezas. Quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Então, quando nós cometemos as nossas imperfeições, que nós eventualmente consideramos que, olha, isso é só um deslize, olha, isso é só um deslize, isso esse erro que eu estou praticando agora, que eu estou sendo envolvido pelas sombras, quem que está vendo? Quem é que vai ver isso? Quem que eu estou prejudicando? Eventualmente o cara tem conhecimento, ele até fala, eu estou prejudicando só a mim mesmo. Será que é só a mim mesmo? É verdade. Então, pois não. Na realidade, até o Marcos comentou, né, que às vezes os espíritos superiores nos enxergam, né, tudo, mas muitas vezes, não só, né? Muitas vezes nós temos aí uma multidão de irmãos nossos, né, de testemunhas. De testemunhas, uma Sim. multidão de testemunhas que ficam nos acompanhando, né, e a gente, em muitas situações, a gente vai, fala na teoria uma série de coisas, depois na hora da prática, né, então os nossos irmãos necessitados lá nos acompanhando e vendo, fala, vai lá, ele fala aquilo lá tal, mas na hora de colocar em prática não é bem assim. Não é bem então, assim. Pois é. Na realidade. Então, quer dizer, se nós que detemos o conhecimento da doutrina espírita, que temos o conhecimento dos princípios básicos, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, se nós temos esse conhecimento e vamos praticar delitos de natureza moral, é muita ingenuidade nossa considerar que nós não estamos sendo observados. E o que adianta nós falarmos de Jesus, que tem um determinado momento que Jesus nos ensina, brilha a vossa luz. Como que a nossa luz vai brilhar se nós temos várias testemunhas ocultas, testemunhas espirituais, que veem que nós praticamos aquilo que nós somos coerentes. Não somos coerentes com o nosso discurso, né? Ou seja, nós praticamos o contrário do que pregamos. E como que a nossa luz vai brilhar? Porque para brilhar a nossa luz, primeiro essa luz tem que brilhar lá no mundo espiritual. Sim. E brilhando no mundo espiritual, essas
os espíritos que eventualmente que nos acompanham e que aprovam as nossas atitudes, o nosso comportamento, também vai estimular os nossos interlocutores do dia a dia, as pessoas que convivemos, vai estimular a perceber a nossa luz. Isso mesmo. E aí sim a nossa luz vai poder ter uma influência benéfica. Isso mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina, e lógico que eu não sou modelo de ninguém, e só estou falando um aspecto das minhas atividades e sem considerar as minhas inúmeras imperfeições. Mas a minha mãe, que era de origem católica, ela ficou inconformada, né? Porque imagina, né? Você agora meu filho se tornou espírita, que negócio é esse e tal? E tem toda aquela conotação do interior, né? O que eu vou dizer para as minhas amigas? Né? O que eu vou dizer para as minhas amigas tal, né? Mas aí, conforme eu ia lendo as obras da doutrina, eu também ia modificando meu comportamento. Ia tendo uma serenidade mais ativa, ia tendo mais doçura no meu comportamento, compreensão, mais compreensão, tal. E isso passou a ter uma influência ativa sobre a minha mãe. Então eu falei, olha Marcelo, sem você perceber, você também está me ajudando a me modificar. Pois é. E aí ela começou que maravilha, né? Aí ela começou a ver que os livros que eu lia não eram livros que ensinavam coisas ruins, né? Muito pelo contrário. E com o passar do tempo, ela mesma acabou tornando-se espírita. Ai, que maravilha. Que lindo, hein? Que maravilha, Marcelo. Muito bom. O nosso querido Guilherme, ele, antes de fazer a pausa, Guilherme, você achou no prefácio, né? Aquele comentário que os benfeitores dizem que viemos para confundir os orgulhosos, né? Isso. Acho que vale a pena ler esse pensamento deles assim mais completo. Então eu vou ler o prefácio todo. Ele é curto, né? Isso mesmo. É curtinho, foi escrito pelo Espírito de Verdade, aquele que dedicava 15 minutos por mês para Kardec. 15 minutos por mês para Kardec, isso aí. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Ama-vos também uns aos outros. E dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Marcelo, eu acho legal, acho que para completar, o que eu gostaria de trazer aqui, muito lindo esse antes da pausa, tem uma lição, né, para complementar assim, essas palavras tão lindas, lá do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a lição depende de você, né? Do André Luiz. Então ele diz assim: a ofensa incomoda? Aplique o esquecimento. A humilhação tortura? Alivie com indulgência. O desgosto machuca? Utilize o entendimento. A derrota deprime? Aceite seus limites. A frustração irrita? Use o discernimento. O engano condena? Tente o recomeço. O desprezo magoa? Prove a compreensão. A dificuldade aflige? Resolva com trabalho.
A decepção desanima, retempere a coragem. A violência domina, acredite na brandura. E o André Luiz conclui de forma maravilhosa assim: antes que a explosão aconteça, desative a bomba da cólera, evitando as situações que detonam a raiva destruidora. A paz depende de você. Lindo, né? Muito lindo. A paz depende de você, Guilherme. Então, vamos ouvir Paz pela Paz do Nando Cordel. Ó, tá vendo? Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo um pouco mais sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E estamos agora há pouco ainda falando sobre a importância da obediência e da resignação, e também sobre a importância de irmos no caminho contrário da cólera. Caminho contrário da cólera, porque, inclusive, agora há pouco que nós falávamos, né, que a inteligência dos inteligentes se desvanecerá, como está lá em Isaías, e o nosso querido Paulo de Tarso repete na carta aos Coríntios. É muito comum hoje nós ouvirmos algumas expressões de pessoas mais elevadas em termos de espiritualidade, que dizem assim: olha, eu prefiro ser gentil a ter razão. Olha que coisa legal, né? Eu prefiro ser gentil a ter razão. E é interessante que nós nos recordamos que o Kardec, naquele livro Viagem de 1862, em que, imagine você, né, 1862 era tudo carroça, né? Carroça para lá, carroça para cá. E ele percorreu lá as cidades do interior da França. Saiu de Paris e foi andar, né? E ele pôde estimular e desenvolver muitos núcleos espíritas. E um desses núcleos foi na sua cidade natal, em Lyon. E lá em Lyon teve um diálogo que o pessoal do Geraldinho sempre fala isso, né, Guilherme? Se eu vou falar, você vai se recordar. Que num determinado momento, o Kardec, ele faz a seguinte proposta. Por exemplo, você está diante de dois homens. Eles estão discutindo. Com quem você fica? Com aquele que é racional ou com aquele que, mesmo tendo menos conhecimentos intelectuais, age com tolerância, com doçura, com brandura? Aí o Kardec diz que ele não titubearia em aprovar o comportamento daquele que mesmo sendo portador de menos recursos intelectuais, mas que agiu com caridade, com brandura, com gentileza, com doçura. Então, às vezes a gente ouve esse pensamento, né? Prefiro ser gentil a ter razão. E nós temos que praticar isso, né? Porque muitas vezes, ainda mais na nossa sociedade brasileira dos tempos atuais, em que está ocorrendo não só no campo político, no campo filosófico, no campo religioso, nós temos visto muita exacerbação dos egos, muita exacerbação do conhecimento, da vaidade, muito extremismo
em suas colocações. Radicalização de ideias, muita radicalização das ideias. Muito obrigado, João. Você me ajudou naquilo que eu estava buscando. Então, é possível buscar o caminho do meio. Sim. Quando nós estamos no extremo, nós estamos na margem do caminho. E quando nós estamos na margem do caminho, nós estamos próximos do abismo. É isso mesmo. E quando nós nos referimos a abismo, é abismo interior, abismo intelectual, abismo moral. Então, vale a pena buscar o caminho do meio, o caminho do entendimento, o caminho da tolerância e fugirmos da radicalização. É aquela história, né? Eu quero ser gentil, né? Igual você falou. Então, assim, eu não estou aqui disputando, eu não quero ganhar essa discussão. A ideia é a gente chegar a um acordo, não eu vencer a discussão. Quer dizer, é um negócio, é um conceito muito interessante, bem na linha disso aí que você falou. Também li umas coisas outro dia, achei muito legal, assim, porque o orgulho nos impulsiona a manter a posição, ficar nessa linha que você falou, né, Marcelo, de radicalizar, etc. Igual tava uma coisa assim, engraçado, que parece um movimento, né, para instigar as pessoas, né, os espíritos, a ficarem mais orgulhosos, a defenderem de uma forma mais veemente as posições, né, quer dizer, isso acaba não conduzindo a um meio, um ponto comum, que seria o ideal. E a gente vê isso em religião, vê em política. É verdade. E mesmo defendendo o clube que torce. Futebol. Então são coisas que não levam a nada e banais. E as pessoas, por orgulho, não abrem mão de certas opiniões que não estão certas e nem erradas, né? É ponto de vista diferentes, né? Diferentes, né? E que não chegam a um acordo. Então é isso realmente que você está falando, Marcelo, de chegar a um ponto de equilíbrio no centro, para que não fique próximo do abismo mesmo, não ficar tanto na extremidade. É verdade. E tem uma mensagem aqui intitulada A Cólera, nesse capítulo, psicografada por um espírito que ele não assinou o nome, ele não se identifica, ele apenas assina como um espírito protetor. Essa mensagem foi psicografada na cidade de Bordeaux em 1863. Acho que é lá no sul, né? No sul da França, né? Dizem que o vinho lá não é muito bom, não. Quase não é conhecido. Quase não é conhecido. Então ele diz assim, o espírito protetor diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. E o orgulhoso é bem isso, né? Que a Anete que fala, né? Olha, eu não me importo com a sua opinião. Eu sou melhor que você. Então a sua opinião pouco me importa. Eu sei que eu sou melhor que você. Agora, se você vai se comparar comigo, aí eu vou ficar irritado, porque eu não admito nem comparação. Nossa, olha só que insensatez, né? Não. Insanidade, né? E é mesmo, né? Porque você falou uma coisa que eu até me lembrei agora do Henrique de Luna, lá em um dos primeiros capítulos da obra Nosso Lar, que o André Luiz já havia sido socorrido, já estava lá sendo atendido e acompanhado pelo Lísias, pela Narcisa, o Clarencio o visitava com frequência,
E imagine, né? Ele era médico, né? O André Luiz foi médico aqui no plano material. E chega lá, o Henrique de Luna vai fazer a avaliação da medicina espiritual, que é muito mais profunda, que nós nem temos ideia, né? E aí o Henrique de Luna fala as verdades para ele. Ou seja, é uma pena que você tenha vindo pelo suicídio. Mas como suicídio? Eu lutei durante 2 meses contra um câncer, fui operado 2 vezes. Como suicídio? Aí ele diz, né, que é por causa da vida irregular que ele tinha, não só nas noitadas, como também no álcool, na alimentação, nos vapores ilusórios do tabaco, aquela história toda. Desregramentos gerais, né? Exato. E ele, como médico, tinha consciência que aquilo talvez fizesse mal a ele, né? Mais ainda, né? Exato. E ele se colocava assim como uma vítima, né? Olha, eu fiz de tudo, eu lutei, e agora eu estou sofrendo aqui, angustiado, separado das pessoas que eu amava e tal. Ou seja, ele começou a falar só dele, né? Caracterizando o egoísmo. Aí sabe o que o Henrique de Luna fala? Ele fala assim, olha, esse seu comportamento de você só pensar em você, você demonstra que é um egoísta, né? Um egocentrismo perturbador, e você está muito próximo da deficiência mental. Nossa. Ele usou esse termo, da deficiência mental. E nós podemos fazer um paralelo, porque o orgulhoso, que age dessa maneira, que não admite nem a comparação, ele também está próximo da deficiência mental. Chegar a esse ponto, realmente está próximo. E o nosso querido Espírito Protetor, ele, nessa mensagem, ele termina assim, lá no último parágrafo, né, da mensagem dele. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-vos muito mal, a fazer-se muito mal. Então a cólera, tem muitas pessoas que são portadoras de cólera, mas que têm boas qualidades do coração. Só que ela não só impede que você pratique o bem, como também pode nos estimular a fazer muito mal, a praticar muitos atos de insensatez. No impulso, né, Marcelo? No impulso. Sim. Isto deve ser suficiente, continua o Espírito Protetor, para estimular os esforços por dominá-la. Para você aprender a dominar a cólera que vai dentro de si. O espírita, aliás, é estimulado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então eu acho que valeria a pena agora, João, nós vermos aquele comentário que o nosso querido Marcos que você pediu. Vou passar para o Marcos aqui, por favor, leia aí. É a mensagem da obra Vivendo o Evangelho, intitulada a mensagem de Antônio Badu e Filho, pelo espírito de André Luiz, é o 114, Renovação Interior. Renovação interior. Também conhecido como reforma íntima. Em outras palavras, né? Diz assim: não é o revólver que mata, mas o ódio de quem atira. Não é a boca que ofende, mas a cólera de quem fala. Não é o veículo que atropela, mas a imprudência de quem dirige. Não é a mão que esmurra, mas a raiva de quem bate. Não é a caneta que falsifica,
mas a vontade de quem escreve. Não é o pé que agride, mas a fúria de quem escoiceia. Não é o porrete que dilacera, mas a revolta de quem ataca. Não é o olho que bisbilhota, mas a maldade de quem enxerga. Não é a pedra que machuca, mas a violência de quem arremessa. Não é a língua que engana, mas a intenção de quem mente. É inútil dizer que o corpo é responsável pelas imperfeições morais. Ele é só instrumento dos anseios do espírito. Orienta, pois, teus passos no caminho do bem e, inspirado pelas lições de Jesus, busca a renovação interior, recordando que o corpo atende aos reclamos da alma, da mesma forma que o machado é obediente aos movimentos do lenhador. Lindo, né? Que coisa forte, né? Meu Muito Deus forte. do céu, muito forte. Você vê que é o interior nosso que tem que ser reformado, né? Muitos têm a culpa, mas eu perdi a direção. Você já viu essa... Sim. Muito, né? Foi a direção sozinha, perdeu. Aconteceu um acidente, você vê lá acidente trágico numa rodovia, ou seja, numa avenida, eu perdi a direção. Só que esquece que estava 120 por 120, hora. estava embriagado, Embriagado, ou com consumo de drogas. Não, eu perdi a direção. Ou bater um pega, aquelas coisas, né? Que a gente... Disputando, né? Vamos dizer, às vezes a questão do trânsito, ou então numa discussão no trânsito, né, Marcelo? Às vezes sim. Acontece, né? Aí acontece uma desgraça, né? Vamos chamar assim, um acontecimento terrível, igual você falou. Aí foi porque perdeu a direção. Não teve culpa. Não teve culpa. Foi o carro. É o carro. Acaba colocando as responsabilidades, tirando as responsabilidades da frente. E não, a responsabilidade é de quem... É de nós mesmos. Né? Você vê o quanto é imperioso, né, Marcelo? Né, você estava dizendo exatamente um termo que é muito o autocontrole. Assim, o autocontrole, a reforma íntima, né, que é um termo muito usado, né, no Espiritismo. Sim. A reforma íntima, né, é igual uma casa, né? A gente vai fazer, eu vou dar uma geral na casa. Dúvida. Aí tem que quebrar tudo. E na hora que está fazendo essa reforma, dá uma mão de obra, parece o caos, né? O fim do mundo, né? Mas assim, depois a casa vai ficar boa, depois vai ficar muito melhor, mais confortável, etc. E nós também, né? No início a gente vai sofrer bastante quando a gente começar esse trabalho, esse esforço de renovação íntima. Mas depois, né, quando a gente conseguir superar essas barreiras, né, Marcão? Nós seremos espíritos bem melhores, né? Graças a Deus. E essa reforma íntima é como uma reforma da nossa casa também, né? Você pensa assim, eu preciso consertar essa umidade aqui, vou fazer uma reforma. Só que parece que a reforma não termina. Você vê a umidade, vamos trocar o piso? Vamos. Aí você fica, às vezes você fica agora empurrando com a barriga, né? Esse cômodo, né? Aí você pinta o cômodo. Mas já que pintamos esse, vamos pintar o outro também. E assim vai. A coisa não tem fim. E a reforma íntima é essa. Começa por uma coisa, você vai ver que não vai ter fim a sua reforma íntima, que tem muita coisa para ser reformada, né? Pegue um item só, comece por ele, que depois você vai ver que tem bastante coisa para ser. Né? E outro detalhe também, você viu que outras desculpas, a arma disparou sozinha, foi um acidente. Mas como disparou sozinha? Não estava na sua mão? Muitos dão isso como também, voltando àquela coisa de perder a direção. Muitos acontece um acidente com arma de fogo, fala, ela disparou sozinha, foi sem querer. Estava na sua mão aqui nesse momento, quer dizer, não adianta, né? Tem nada que mexer na arma. Tem nada que mexer na arma. Esse é um exemplo. Teve uma frase aqui que foi muito, assim... Muito significativa, exato. Obrigado, Marcelo. Ele falou assim, não é a mão que esmurra, mas a raiva de quem bate. Olha que coisa forte, né? Quer dizer, na realidade não tem, o corpo foi sem querer, que foi eu sou assim mesmo.
existe esse negócio. Não a existe. gente é do jeito que a gente quer ser, né? Uhum. Não tem, não, eu segui, eu estava obsidiado. Sim, mesmo processos obsessivos é só a gente que vai permitindo, devagarzinho, a hora que a gente vê, a gente perde o controle, eventualmente pode até perder o controle, mas o início do processo foi com consentimento. Né? Caneta que falsifica, né? É, Tem uma Caneta que falsifica. tem esse aqui, não é o pé que agride, mas a fúria de quem escoiceia. Não é a caneta que falsifica, mas a vontade de quem escreve. Tem um outro aqui também. Não é o olho que bisbilhota, mas a maldade de quem enxerga. Exatamente. Quer dizer, aí fala, não, esses meus olhos não têm controle. Não, o controle é seu, para com isso. A gente tem que parar de se enganar, Sem né? dúvida. Por Tem isso que também Jesus falou, né, que é melhor arrancar o olho, né? Melhor entrar no reino dos céus sem os olhos. Verdade. Do que usar os olhos de maneira equivocada. Sem dúvida. Essa aqui, desculpa, Marcão. Essa aqui é a última aqui, ó. Não é olha essa que coisa, né? Que assim, essa é bem assim, sintomática, assim, é bem claro assim, pra gente. Não é a língua que engana, mas a intenção de quem mente. Né? Pois então, é. assim, aí fala, não, foi sem querer, eu menti sem querer. Mentiu sem querer. Né? Não, e muitos também, nessa questão, que entram na criminalidade. Eu fui forçado a isso porque eu não tenho emprego, porque eu não sei o que lá. Não tive opção. Não tive opção, não tive oportunidades na vida, né? E entrei para a criminalidade, né? Por um exemplo, né? Que acaba colocando também as responsabilidades, tirando de si as responsabilidades que levaram para aquele ato, né? Mas não, é uma coisa interna, interior, uma falha interna. Não terceirize o seu erro. Porque, na realidade, o que nos leva a isso são as nossas tendências, né, Marcelo? Muitas vezes a gente já vem com aquela tendência, já passamos, convivemos com espíritos, e muitas vezes a gente é levado a encarnar num meio onde a gente vai ser tentado mesmo. Sim. A gente vai, faz os cursos na espiritualidade, se compromete com o nosso mentor, fala, não vou fazer mais isso, tal. Fala, então tá bom. Então vamos ver se você não vai então mesmo. Você vai nascer ali, tal, vai ter tais irmãos, seu pai, tal, mãe, aquele negócio todo. E não é para fazer, tá certo? Certo. Aí chega lá, a gente ainda não consegue conter. Né? Já quer deixar o fardo pelo caminho. Já como deixa. O Marcelo leu ali. É verdade. Então, quer deixar o fardo pelo caminho. Então, e depois quer, vamos dizer, passar a culpa para o outro. Não faz sentido. A gente tem que trabalhar nessa reforma íntima. É trabalhoso, dá a mão de obra danada, mas é a única forma da gente ser feliz, né? E eu gostei dessa figura aí do nosso querido Marcos, né? Porque essa comparação que você fez, né, da casa que tem que trocar o piso. Aí depois você descobre que tem que fazer mais uma outra coisa. E outra, né? E a renovação interior, ela é assim mesmo, né? Se você se dispõe, olha, agora eu vou ter paciência. Só que aí você descobre que para ter paciência você tem que ter doçura. Você tem que ter mansuetude, né? Você tem que promover a paz. Aí você vai desenvolvendo as virtudes e vai superando as imperfeições, né? Agora, eu estava pensando naquela questão que, assim, a gente começa, assim que a gente descobre, né, os livros, né, de André Luiz e tal, tem lá o Sinal Verde, né, Respostas da Vida, né, aqueles livros. Sensacional. E aí a gente inicia pensando assim, nossa, isso aqui é para o meu irmão. Né? Isso aqui é para minha mãe, esse é meu pai, minha sogra, meu cunhado. Por que você leu então? Exato. Nunca é pra gente. Aí a hora que a gente começa a pensar, não, esse negócio aqui eu acho que é para mim. Aí é quando está melhorando, né, Marcelo? Começando a melhorar. Mesmo a questão da reforma da casa, usando a mesma imagem que o Marco puxou. Aí muitas vezes a gente vai postergando, tem lá aquele piso que tem que trocar, mas vai dar uma mão de obra tão grande, vai ser um sofrimento tão grande mudar aquilo ali. O que a gente faz? Vamos deixar para o ano que vem esse negócio. Né? Mas é justamente então a gente vai empurrando com a barriga, Só que a casa vai ficando cada vez mais judiada. E aí a gente vai sofrendo. Vai. Né? Porque aquilo Quanto mais você demora para reformar, mais reformas tem para fazer. Exatamente. E aí você chega toda vez que você vê aquele defeito, aquele problema,
e aquilo te causa um sofrimento, né? E aí, trazendo aí no paralelo para o nosso comportamento, né, moral, né, Marcelo? Aí a hora que a gente se pega fazendo uma coisa ou outra, né, vamos dizer, tendo comportamentos aí que a gente já sabe que não são condizentes mais, que a gente não quer mais aquilo, né? Uhum. Então a gente sofre, né? É bem aquele... Então, mas só que dá trabalho, né, Marcelo? Dá trabalho, igual você falou. Você tem que ser mais doce, tem que ter mais paciência, né? Paciência é a ciência da paz, né, Marcelo? Então, assim, a gente tem que ir trabalhando esses pontos, lendo bastante. O André Luiz a gente tem muitos... O Chico foi uma pessoa maravilhosa que nos trouxe um monte de ferramentas aí para a gente trabalhar, né? E outros aqui, né, médium, no caso aqui desse livro, o Antônio Badui Filho. Assim, quantas ferramentas, quanta ajuda a gente tem, para que né? A gente possa... Para a gente pegar e ler e refletir, né? Porque a gente tem que pensar. A gente ainda não sabe. Eu sempre brinco aqui, falo que o André Luiz dá o passo a passo para a gente melhorar, né? Para a gente fazer reforma íntima. Então, não estou em dúvida sobre como melhorar, vou dar uma lida no André Luiz, que ele vai me ensinar ali, né? Mas uma das primeiras coisas é o controle da cólera mesmo, né? Não deixar chegar no ponto de você se enervar por coisas às vezes banais, né? E é isso que a gente faz, a gente perde o sentido, a gente perde a razão, a gente perde... A cólera é isso, é você exacerbar mesmo, você acaba passar ficando... dos limites, né? Passar dos limites. É o que falou, não ter o controle sobre o sua própria atitude. Sobre as suas ações. E ali foi o que o André Luiz falou, né? Que o certo é a gente desarmar a bomba da cólera antes que ela exploda, porque depois que explodir, aí já... Né, quantas coisas Deu que a gente... fazer, né? Já foi. Você vai ter até que dar um jeito, né? Porque, né? Mas enfim, muito mais trabalhoso, né, Marcelo? Depois porque depois que você já falou às que não vezes não tem nem devia, conserto. depois às vezes fica, né, só talvez muitas vezes até só na próxima encarnação, né? Sim. Mas assim, às vezes você falou, você fez, também. tomou uma atitude impensada, enfim, quer dizer, você pode simplesmente detonar, vamos dizer assim, com um relacionamento. Exatamente. Então tirar a vida de uma pessoa. Não é fácil. Sem dúvida, né? E uma boa maneira de você ir no caminho contrário da cólera é desenvolver a virtude da paciência. É verdade. E olha só o que um espírito amigo fala lá em Havre, 1862. Aliás, esse um espírito amigo, ele foi identificado. Vocês sabem quem é? Não. A paciência, né? O título da mensagem é A Paciência. E esse um espírito amigo foi convidado pelo Espírito da Verdade para participar do trabalho, né? Da vinda do Consolador no planeta Terra. Esse espírito amigo conheceu Jesus ao vivo e em cores e era uma senhora casada com um funcionário do Império Romano chamado Cusa. Ela era Joana de Cusa. E que depois, hoje... Foi uma das seguidoras posteriormente, né? Hoje ela é Joana de Ângeles. A mesma benfeitora espiritual que acompanha o trabalho do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E tem uma entrevista belíssima, né? Que vocês podem colocar lá acho que no YouTube tem. Haroldo Dutra Dias entrevista Divaldo. É uma entrevista deliciosa, 2 horas. 2 horas que a gente fala, podia continuar mais duas. Podia ficar a semana toda. Sensacional. É uma entrevista maravilhosa. Eu acredito que você já ouviu, né, Guilherme? Mas ela é do começo ao fim uma delícia. E a Joana de Cusa, né, que é o espírito amigo e que hoje se identifica como Joana de Ângeles, ela diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Então, diante das aflições, ao invés de nos revoltarmos, vamos
demonstrar essa coragem de enxergar a aflição como uma bênção de Deus, uma oportunidade de aprendizado. E naquela obra, O Monge e o Executivo, uma obra muito bonita, em que tem várias definições das mais variadas virtudes. E ele coloca lá como a paciência, ele coloca assim como autocontrole ao autocontrole. Autocontrole diante das adversidades. E nós perguntamos, diante das adversidades, adianta você se revoltar? Adianta se atirar ao chão? Não. Adianta se descabelar? Adianta colocar as mãos na cabeça? Não adianta nada disso. Só vai atrapalhar, né? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste em dar esmolas é a mais fácil de todas. Mas a caridade bem mais penosa e também mais meritória é a caridade de perdoar o que Deus colocou perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Tem 1000 bagatelas que são alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, olha que comparação legal que ela faz, né? Muito legal. Se você está com o fardo nas costas e você olha para o chão, ele parece bem mais pesado do que quando nós olhamos para o alto. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. E como que vamos perdoar aqueles que convivemos se não tivermos paciência? Verdade. Se não tivermos autocontrole diante dessas adversidades? Bem, amigos, parece aquele programa lá, né? Bem, amigos, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade que da nossa parte estamos caminhando para as despedidas. Você gostaria de fazer mais algum comentário? Tranquilo, muito Tá obrigado. tudo bem? Guilherme, Heloísa, a Luísa, melhor dizendo. Eu acho que essa questão que você falou aí, Marcelo, né, que comentou que a gente precisa ter paciência, né? E da mesma forma as pessoas com quem convivemos precisam ter paciência com a gente, né? Então, Sem exatamente. dúvida. Então, se a gente fizer esse exercício, né, né, mão dupla, né? Igual o André Luiz nos diz, né, que uma pessoa que é um desafio para a gente pode ter certeza que a gente é um desafio para ela também, né? Então, porque nós não somos nenhum santo, né? Exatamente. Portadores das virtudes, né? São essas diferenças, né, que trazem à tona, né, a dificuldade, né, o desafio. Você fala, nossa, como é que essa dificuldade de relacionamento? Então, se você se colocar na posição da outra pessoa, que tem os mesmos direitos que você também é um desafio para ela, né? Então é muito legal isso aí. Refletindo. Perdão. Oração nossa do Chico. Oração nossa do Chico? Poderia ler para nós, para encerrarmos? Opa, beleza. Que fala um pouquinho da paciência, né? Enfim. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for.
a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, assim seja. Emmanuel, né? Sensacional. Que lindo, hein? Oração nossa, de Chico Beleza. Xavier, Emmanuel. Eu sempre faço essa oração no Evangelho no Lar. Eu sempre Muito faço. É linda essa oração. Muito lindo. Bem, amigos, então nós gostaríamos de nos despedir, desejando um abraço carinhoso e uma semana produtiva aos nossos estimados ouvintes, bem como aos nossos estimados ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio. Bruno Eustáquio, estamos com saudades. Ao nosso querido Fauzi, a nossa querida Luciana, a minha irmã, o Fauzi, o meu cunhado, e também a Maria Fernanda, a minha sobrinha. Um beijo carinhoso também à nossa querida esposa, a Sônia, e também aos 25 vizinhos de cima, aos 25 vizinhos de baixo e assim por diante. João, suas despedidas. Um abraço aí pro Fabinho também, nosso querido Fabinho, que estamos com saudade também, Zé Irmão, a turma toda, né? E mandar um beijo aí para todos os ouvintes, né? Que tenham uma semana também com muita paz, né? Mandar um beijão para todos os nossos amigos, para Ana Lúcia lá em casa, Ana Lúcia, André e o Eduardo. E um beijo para todo mundo aí, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, amigos. Marcos, suas despedidas. Opa, obrigado, Marcelo. Amigos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto de vocês, aprendendo, conversando sobre belíssimas lições. A todos os ouvintes, um grande abraço aos meus queridos familiares também. Fiquem com Deus, uma boa semana. Abraço, mãe, aí em Minas. Fiquem com Deus também. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Guilherme, suas despedidas, um grande abraço. Sou seu fã, viu, Guilherme? Opa, obrigado. Então, a todos os ouvintes, a todos os amigos, a vocês aqui pela companhia, muito obrigado. Bom fim de semana e estamos juntos sexta-feira que vem. Um abraço. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.